3, 2, 1, gravando! Bom, para quem tá chegando agora, eu sou Gláucia Souza, sou coach financeira, palestrante, mochileira, trabalho com as questões de diversidade e inclusão e agora nômade digital. Pois é, você que tem interesse em saber sobre tudo isso, eu vou tentar trazer para vocês um pouco das minhas últimas experiências. Eu sempre estou gravando vídeo falando sobre Dubai, mas eu também quero trazer experiências da Turquia, da Tailândia, lugar que eu morei agora por os últimos 30 dias. Então, aproveita, curte, compartilha e deixe seu comentário aqui no vídeo que eu vou adorar saber. Vem comigo que eu já vou contar para vocês, inclusive, os perrengues da vida dos nômades digitais. Bom, vamos lá então, sem muito rodeios, eu quero trazer para vocês como tem sido essa experiência de morar fora, da preparação de uma viagem para uma viagem, né? O que nós temos que nos preocupar, principalmente em relação à conversão de dinheiro e ter um preparo, ter uma reserva de emergência para os perrengues que com certeza vão acontecer e emergências. Hoje eu estou gravando do Brasil, tive que vir para uma emergência inclusive, mas passei aí por 30 dias na Tailândia. E o que acontece? A minha decisão de ir para a Tailândia, ela foi muito rápida, em apenas 10 dias eu tinha que resolver sobre ficar em Dubai, pagar mais o aluguel, pagar de novo o visto ou fazer uma experiência em um outro lugar. Como eu continuo estudando inglês, eu entendi que era importante investir também nessa viagem e me arriscar e me virar, como sempre faço. Quem me conhece aqui sabe, eu também sou minimalista, mochileira e adoro uma aventura. Então é sobre isso que eu vou falar. Como você se preparar para fazer uma viagem, principalmente quem não tem intenção de voltar para o Brasil. Porque, gente, eu vou falar, é uma coisa assim, que quando você entende o poder da liberdade, o poder de você estar em outros lugares, ter acesso a outras coisas, de verdade não dá vontade de voltar, a não ser que seja de férias para curtir. Certo? Então, a primeira coisa, a decisão de sair de Dubai para ir para a Tailândia foi porque o meu visto estava vencendo, o meu visto de estudante estava vencendo e também o meu landlord, a pessoa do meu apartamento, pediu o apartamento de volta. Então, aquele estresse todo de pensar em sair, mudar, eu falei, olha, quer saber? Eu sempre gostei da vida de mochileira, mesmo no Brasil. Eu vou botar minha mochilinha nas costas e vou me arriscar ir para um outro lugar, tá? Então, uma das questões da decisão de ir para a Tailândia, de Dubai para a Tailândia, que está muito mais perto, era a questão da moeda, da conversão da moeda. Então, um baht equivale em real a R$7 ou 9 dirhams, ou seja, é um poder de compra bem interessante para gente que tem que economizar ali e dar uma apertadinha no dinheiro, certo? Essa foi uma coisa. A segunda coisa é, todo lugar que você for viajar, veja como é que funciona a entrada. Então, a Tailândia abriu agora, facilitou a entrada em relação ao Covid. Se você tiver as vacinas, você já entra, senão você entra com o teste de PCR. Mas tem que pedir autorização para o governo. E uma outra coisa, gente, que tem pessoas que ficam barradas lá, é a questão do seguro viagem. Isso para qualquer para qualquer lugar, eu sempre vou recomendar fazer seguros, tá? Seguro de vida, porque a gente não sabe, né, se vai estar vivo amanhã. E o seguro viagem, parece besteira, mas na hora do sufoco é o que salva. Então, o seguro viagem para Tailândia, ele tem que cobrir aí pelo menos, se não me engano, são $10 mil, algo do tipo, tá? E quando você vai comprar as passagens, as companhias aéreas já te oferecem. Então, se você não tem, você pode fazer direto com a companhia aérea, ou também para quem é nômade digital, para quem está sempre viajando, tem aí o Assist Card e tem também o da Allianz, que é um plano para nômades digitais, para quem está sempre viajando e cobre o mundo inteiro.
O investimento está em torno aí de uns R$ 1.500 a R$ 1.700, mas se a gente for pensar que isso é ano, vale super a pena. Então eu recomendo você que está pensando em viajar, seja por pouco tempo, por muito tempo. Você não sabe se pode acontecer um acidente, ou como aconteceu comigo, gente. Meu pai faleceu no último dia da minha viagem. Então aquela correria louca para comprar passagem, para depois resolver o que eu ia fazer, pensar no seguro foi algo que deu uma tranquilidade. Por quê? Porque eu sabia que parte disso estaria coberto, tá? Então façam isso, com certeza, eu super recomendo. Outras coisas que aconteceram no meio do caminho. Se você também quer economizar, tem uma dica legal. Eu apliquei para o Workaway, mas a gente também tem o Workpackers, que pode te ajudar a economizar na sua viagem. Então você pode se cadastrar para ser voluntário, tanto em hostel, em santuário de elefante, como professora, ajudar pessoas com coisas da casa. Isso é bem legal, por quê? Porque geralmente você trabalha 4 horas a 6 horas, tem o resto do dia livre, recebe, né, ou em dinheiro, ou você recebe acomodação, alimentação, que já vai te ajudar muito na sua viagem. Então pensa bem aí, eu acho que também é algo que vale super a pena. Eu também fiz isso, tá? Pensando não só na economia, mas na experiência de ter contato com pessoas com a mesma vibe. Então, no meu caso, eu trabalho com educação, né? Sou coach financeira e quis também entender um pouquinho de como seria dar aula aí numa escola na Tailândia. Teve também experiências com monge, experiência no santuário de elefante e até no hostel. Agora eu vou contar o perrengue para vocês. Sobre o hostel, eu apliquei para tentar também, né, ter esse contato com mais pessoas e obviamente economizar, e fui surpreendida, fui negada a trabalhar, porque nesse hostel o principal objetivo era de venda, era um hostel super badalado, que tem festas e tal, e era com vendas de bebidas, e eu não bebo álcool, então mesmo depois de muita conversa, isso foi algo que só no dia o cara percebeu. Ele já estava assim, 95% tudo certo para eu ficar lá por 15 dias. E aí veio a surpresa, quando eu fui reprovada. Então vocês imaginam, se eu tivesse com um orçamento assim extremamente apertado, isso ia ser um perrengue maior ainda. Porque eu estava contando com esse dinheiro para fazer outras coisas. Obviamente que aí eu tive que reprogramar tudo, ficar em locais mais baratos que eu imaginei, né? Apesar de lá ser super barato, com 20, 30 reais você consegue uma diária num lugar legal, dependendo da cidade que você vai. E aí, esse foi logo o primeiro perrengue, assim, logo de cara, que a gente tá falando de um custo de 15 dias, gente. Ou seja, você tem que pagar a sua alimentação e sua hospedagem quando você estava programado para outra coisa, foi algo que me deu, assim, aquela emoção de pensar, ok, vamos reprogramar e repensar a viagem, certo? Estou falando de uma viagem de 30 dias. Então, converse direitinho com o seu hostel, se você vai ficar, bom, enfim. E tenha também uma reserva, porque pode acontecer os perrengues, tá? Outra coisa que é importante quando você estiver pensando em viagem. Gente, vai viajar? Tenha o dinheiro para ter comprar uma passagem de emergência se você precisar. Porque muitas pessoas vão com a cara e a coragem, seja para Dubai, para qualquer lugar do mundo, e aí, quando eu conseguir um emprego, eu vou guardar dinheiro. E a gente sabe que se a pessoa já não tem esse costume de guardar dinheiro antes, não vai ser depois que ela vai fazer. Então, todo lugar que você vá, saiba, tenha noção e de preferência tenha dinheiro para se precisar voltar. Ou faça sim essa reserva de emergência. O cartão internacional, importante. Por quê? Porque tem situações como aconteceu comigo, gente. Eu achei que eu tinha perdido 4.000 bahts e mais alguns dólares. Mas olha a minha cabeça maluca, né? Minha família até deu risada de mim. Eu, nessa preocupação de viagem, eu acabei espalhando o meu dinheiro nas bolsas, eu tava com 2 bolsas, nas bolsas, no meio de roupa. E coloquei também o dinheiro dentro de um álbumzinho de foto. E completamente me esqueci desse dinheiro. Eu fiquei o tempo todo falando, gente, mas será possível? Eu gastei 4.000 bahts, que seria o equivalente aí a uns 500 reais.
né? Numa viagem, você fala, desculpa, poxa vida, R$ 500 mais alguns dólares, acho que US$ 100, que lá era o equivalente a mais de 3.000 bahts, é muito dinheiro. Então, assim, eu comecei a usar o meu cartão de débito de Dubai, porque não tem taxa, tá? E aí eu falei, bom, eu vou me administrar meu dinheiro aqui entre a conta de Dubai e entre o que eu tenho de dólar que já era previsto para ser gasto. E até conseguir voltar com o dinheiro, né? Porque a pessoa é assim? Não, porque a pessoa organiza mesmo e pensa direitinho. Então, e acabei não fazendo alguns passeios porque realmente não lembrei desse dinheiro, tá? Outra coisa, já que eu tô falando na conversão, é algo que vocês têm que pensar. Por quê? Vale super a pena vocês irem para a Ásia, gente. Dica aqui de mochileira, tá? O que eu mais ouvi das pessoas falando lá, e a maioria europeu, americano, visitem Vietnã, Camboja, Indonésia, Tailândia, são lugares super baratos no sentido dessa conversão e dá para você ter uma vida de rei e rainha lá, certo? Então falamos sobre seguro, sobre a reserva, né, de emergência, sobre levar um cartão internacional que é importante, que leve ele com dinheiro, não precisa ser o crédito, porque quando converter para o Brasil você vai gastar mais. Outra coisa que foi importante para mim foi ter, né, essa consciência de que algo poderia acontecer. Então, assim, levar documentos necessários, ter uma mala para alguma coisa que você tem que correr de um canto para outro. A habilitação, gente, a habilitação internacional traduzida, tá? Porque eu, sem noção, não tinha assim usado ainda, né? Levei a minha PID, mas a minha PID é escrita em português. Meio que resolveu porque na Tailândia você consegue, mas em outros lugares não seria aceito. Então, gastei aí quase R$ 300 por uma falta de conhecimento, não pensei nisso, né? Então, peça, já que vai pedir a PID, que é a Permissão Internacional de Direção, peça ela traduzida. A diferença é pequena, mas, poxa, você consegue traduzir inglês, espanhol, se não me engano, são 4 idiomas, tá? Então, isso vai te proporcionar ter acesso, que me facilitou muito quando eu consegui alugar as motos lá, e aí eu deixava mesmo a minha traduzida pelo Brasil, mas eles sabiam que era um documento válido, certo? Importante falar sobre isso. E no mais, ter um valor de limite de cartão, porque, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, infelizmente, no meu último dia de viagem, o meu pai faleceu. Tem poucos dias, inclusive, hoje faz acho que pouco mais de 7 dias, mas nessa correria toda, o que me proporcionou voltar correndo e tomar decisões foi saber que eu tinha guardado dinheiro. Então, até para falar nessa questão de viajantes, de nômades digitais, você que está querendo levar essa vida, tenha esse preparo emocional também, que tudo pode acontecer. Graças a Deus, deu tempo na medida do possível de fazer uma boa despedida, de fazer uma boa cerimônia, mas isso custou. Então, até isso, saber que eu tinha me preparado para esse momento fez toda a diferença. E eu vou te falar, gente, a gente está falando aí de uma brincadeira de quase R$ 15.000. R$ 15.000 para você tirar assim da sua conta. Fora os outros gastos que tem numa situação como essa, que a gente tem que normalizar, porque pode acontecer, é algo que você tem que sempre pensar. Estou fora, preciso guardar dinheiro, sempre falo dos 10% da reserva de emergência. Então, guarde sempre de tudo que entrar sua reserva de emergência. Vamos recapitular? Então, nós falamos sobre o seguro viagem, independente do lugar que você for. Faça aí um contato, né, com pessoas de outras nacionalidades, aplique para o Workaway, Workpackers, que você pode economizar na sua viagem. Tenha a PID, que é a Permissão Internacional de Direção, traduzida. Inclusive, você pode trabalhar em uma situação de emergência aí, né? Tem um cartão de crédito com limite que você pode precisar. E tranquilidade, pague terapia, viva, aproveite. Esse momento da viagem é um momento muito incrível, mas eu estou aqui também para falar dos perrengues que acontecem, tá? Então, eu falei para vocês um monte de coisa aí, espero que vocês gostem. Aproveita,
curte, compartilha esse vídeo. Eu volto com mais dicas e contando a vida real de uma viajante, de uma mochileira, de uma nômade digital agora para vocês, tá bom? Um beijo e a gente se encontra. Comenta aqui que eu vou adorar saber.